Olá, eu sou Juliana Dias, psicóloga e psicanalista, e hoje eu te convido a iniciar uma jornada comigo rumo ao conhecimento das tuas afetações. É uma jornada de autoconhecimento diferente, porque, embora o autoconhecimento exija um olhar para dentro de si, uma introspecção, a vida é vivida no mundo na interação com ele. E nessa relação com o mundo, ele nos afeta o tempo inteiro e nós também o afetamos. Então, o autoconhecimento exige que nós conheçamos os afetos que o mundo nos causa, as marcas geradas em nós pela nossa interação com o mundo, mas também os afetos deixados no mundo por nós, ou seja, os efeitos colaterais que nós deixamos no mundo. Uma pergunta que eu posso me fazer é: o que é que o mundo ganha e perde por simplesmente eu existir? E para falar sobre o conhecimento dos afetos, eu decidi estudar o livro Ética de Spinoza. E para entender a lógica de Spinoza, você deve saber, primeiramente, que ele apresentou o seu livro no estilo dos Elementos de Euclides, um dos tratados matemáticos mais influentes da história. Mas por quê? Porque ele buscava eliminar ambiguidades. Ele buscava eliminar paixões subjetivas do discurso filosófico. O Spinoza organiza sua obra como um tratado matemático, com definições, axiomas, proposições e demonstrações. Ao usar esse formato, Spinoza queria mostrar que a sua filosofia era tão racional, necessária e objetiva quanto a matemática. Ele acreditava que a verdade sobre Deus, a natureza e a ética podiam ser demonstradas com a mesma clareza que um teorema geométrico. Meu objetivo com esse vídeo é iniciar uma jornada com você que pode mudar completamente a sua percepção sobre a vida. Não só sobre a vida, mas também sobre você mesmo. Nós vamos iniciar uma série de reflexões sobre o livro Ética de Spinoza, que foi um filósofo do século XVII, que ousou contrapor um pensamento religioso hegemônico de uma época. Mas o que é uma hegemonia? É uma supremacia, é uma influência preponderante exercida por um povo, é uma autoridade soberana, ou seja, uma liderança. Portanto, o Spinoza trouxe uma forma de enxergar Deus bem diferente do Deus cristão, do Deus da teologia. E naquela época, no século XVII, o cristianismo, nas suas vertentes católicas e protestantes, era o pensamento religioso hegemônico no mundo ocidental. E nós vamos iniciar essa série de vídeos falando sobre o Deus de Spinoza. A gente vai começar essa série falando sobre o Deus. Mas veja, a obra de Spinoza é rica, é complexa. Eu não tenho a intenção de te ensinar, esse vídeo não é uma aula. O meu objetivo é utilizar as ferramentas conceituais de Spinoza para a prática clínica, aliás, para a vida. E te mostrar o quanto esse conhecimento pode ser transformador. Eu também não tenho a intenção de te convencer a nada, principalmente nesse tocante sobre Deus. Não é porque a gente aprende uma perspectiva nova que a gente vai eliminar as crenças anteriores que a gente já tinha. Então, receba esse conhecimento como algo que agrega. E daí você pode tirar as suas próprias conclusões. Nesse vídeo, eu vou refletir com você somente acerca da parte 1 do Ética, que é sobre Deus. Nos próximos vídeos que virão na sequência, eu vou dando continuidade às reflexões sobre as outras partes da obra dele. Essa concepção de Deus levou Spinoza a ser excomungado da comunidade judaica aos 23 anos de idade, acusado de heresia. No entanto, a filosofia de Spinoza influenciou profundamente pensadores como Hegel, Nietzsche e Einstein, que declarou acreditar no Deus de Spinoza, que se revelava na harmonia de tudo que existe. Dito isso, o meu objetivo é refletir com você sobre os ensinamentos de Spinoza e utilizá-los como uma perspectiva para a vida prática. Por isso, eu vou tentar usar uma linguagem leve e didática para facilitar o entendimento dessa visão complexa de Spinoza sobre Deus, que é bem diferente do que você provavelmente aprendeu a vida toda. Para começar, Spinoza define Deus como uma substância infinita, que existe em si mesma e por si mesma é concebida. Ou seja, não há algo ou alguém que criou Deus, porque Deus sempre existiu. Isto é, existir é a sua própria essência. A substância, Deus, não surgiu de um ponto de partida. Ele não teve um nascimento. Ele sempre existiu. É infinito. Então, o conceito de Deus é um conceito que não depende de um outro conceito
de outra coisa para que ele exista. Por exemplo, o Spinoza até cita o exemplo do triângulo no livro. Ele fala assim que um triângulo é um conceito geométrico que foi criado por outro conceito que é um ser humano, que por meio do seu braço foi lá, pegou um lápis e desenhou um triângulo. E no caso, Deus não foi criado por nenhum outro conceito, ele é infinito e sempre existiu. Deus é constituído por um intelecto infinito. Ele tem uma essência eterna e infinita e para sempre existirá. E quando ele define Deus enquanto uma substância infinita, ele afirma que quanto a isso não há qualquer negação. Ou seja, nada pode impedir a existência de Deus. Se nada pode impedir a existência de Deus, logo Deus é infinito. Então, Deus é uma substância livre. E Spinoza define o que é ser livre. Ele diz assim, ser livre é aquilo que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinado a agir. Logo, ser livre é o contrário de ser coagido. Aí ele também define o que é ser coagido, Ele fala que coagido é aquela coisa que é determinada por outra a existir e a operar de maneira definida e determinada. Spinoza identifica Deus com a totalidade da existência. Tudo o que existe, pensamentos, corpos, leis naturais, são modos ou manifestações dos atributos infinitos de Deus. E o Deus em Spinoza é o Deus da imanência. Mas o que seria imanência? Imanência é um termo filosófico que se opõe à transcendência. É a ideia de que a realidade é em si mesma, não dependendo de nada externo para a sua existência. Para o Spinoza, a imanência de Deus significa que Deus não está fora ou acima do mundo, mas é o próprio mundo. Tudo que existe é uma expressão de Deus. Nada existe fora de Deus, não há um além, um fora de Deus. Tudo que é em Deus. Isso é o que caracteriza a imanência. Deus está presente em tudo e tudo está em Deus. Deus não cria o mundo como um artesão cria uma obra, por exemplo. Em vez disso, Deus é causa imanente. O mundo é gerado em Deus, como expressão da sua própria essência. Então, perceba essa diferença. Nessa perspectiva, Deus não criou o mundo como alguém que é separado do mundo, como se Deus fosse um conceito e o mundo fosse outro conceito. O mundo, nesse caso, foi gerado em Deus. O sangue que circula no meu corpo, por exemplo, não foi criado por mim. Ele foi criado em mim. Ele existe junto comigo. A existência dele é parte de mim, da minha existência. Então, tudo que existe no mundo existe em Deus. Tudo é uma produção divina. Na filosofia de Spinoza, Deus não é uma entidade transcendente, separada do universo e dos seres humanos, como nas tradições judaico-cristãs. Ao contrário, Spinoza propõe uma visão radicalmente diferente. Deus é a substância única e infinita que constitui toda a realidade. O Spinoza recusa a ideia de um Deus com emoções humanas, por exemplo. Um Deus que julga, que pune, um Deus que recompensa. Deus não tem vontade ou propósito como um ser humano tem, porque ele é a ordem eterna da natureza. Consegue perceber a diferença? Portanto, a ideia de Deus, cuja imagem é semelhante à de um humano, é inadequada. Porque Deus, nessa perspectiva, não poderia nem ter uma forma, um formato. Porque algo que possui uma forma é limitado. E o Deus, na imanência, é infinito. Não possui uma forma. Embora Spinoza não utilize essa expressão, mas Deus, enquanto uma substância única, chegaria mais próximo de uma energia ou de um ente. Nós não podemos afirmar que tudo é parte de Deus também. Porque quando eu uso essa palavra parte, dá a entender que eu estou me referindo à parte de alguma coisa, de algo que tem uma forma. E nesse Deus não há uma forma. Porque tudo que tem uma forma, um formato, é limitado a essa forma. E Deus, nesse caso, é infinito. Então não poderia ter uma forma. Ao entender que tudo está em Deus, o Spinoza vai propor uma ética baseada no conhecimento da realidade. Dessa realidade, nessa perspectiva que nós estamos aqui falando. Onde existe uma substância infinita que é Deus, e que tudo que existe no mundo, inclusive nós, tudo é produção de Deus. Fazemos parte de infinitos atributos de Deus. Os atributos infinitos de Deus incluem corpos, pensamentos, ideias, leis universais. Então, a liberdade humana consiste em compreender essa realidade e viver de acordo com ela. Desse modo, eu posso até fazer uma observação importante que se relaciona diretamente com o título do livro, que é a Ética, Porque o Spinoza ele aborda o seu ideal ético
né? Qual seria o ideal ético na perspectiva dele? É alcançar o amor intelectual a Deus. E isso seria possível se nós conseguíssemos acessar a alegria derivada do reconhecimento de que somos todos uma unidade. Porque, veja, se nós somos produções de Deus, nós somos também Deus, então. Ou seja, ele está dizendo que nós e Deus somos uma unidade. Deus não está separado de nós. Olha só que ideal ético lindo. O que é que ele está querendo nos ensinar? Que sermos éticos é sermos leais à nossa essência. E a nossa essência está em Deus. É como se fôssemos a pele de Deus. Mas pensa comigo, se eu sou parte de um todo, se eu sou parte de Deus, que é uma substância única, ser ético, então, é eu acessar a minha alegria, ou seja, é eu entender o que é que me alegra quando eu me misturo com o todo, com os outros corpos, com a natureza como um todo, porque os outros corpos também são peles de Deus, mas também compõem um todo. Em outras palavras, ele está nos dizendo que somos éticos quando, ao interagirmos com as outras pessoas, ao interagirmos com o alimento, com uma bebida, quando interagimos com a água do mar, com a água de um rio, com o sol, com a terra, quando interagimos com quaisquer outros corpos do mundo, é nessa mistura do nosso corpo com os outros corpos que surgem os afetos dentro de nós. E é sabendo reconhecer quais são essas misturas que nos geram afetos de alegria que nós pautaríamos os nossos encontros. Ser ético para o Spinoza é entender o que me afeta bem na vida. Só que as nossas afetações só podem existir se nós interagirmos com os outros corpos do mundo. Como somos todos uma unidade, como somos todos parte de Deus, nós precisamos necessariamente interagir entre si para nos afetarmos. Ou seja, para que possamos vivenciar emoções, sentimentos, afecções, para sermos afetados, precisamos interagir com a natureza como um todo. Então, eu preciso interagir com outras pessoas, eu preciso experimentar um alimento, eu preciso sentir a temperatura do sol na minha pele, eu preciso ter a sensação da água no meu corpo durante um banho no chuveiro, durante um banho de cachoeira. Ou seja, as interações e as experimentações são infinitas. Eu só vou saber se eu gosto de algo, se eu sou bem afetada por algo, se eu experimentar esse algo. Se houver uma mistura entre eu e o outro. Esse outro pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um alimento, um outro ser vivo, enfim, ideias, pensamentos, porque, como eu falei, as produções de Deus não são só corpóreas, mas são também pensamentos e ideias. Trazendo esse raciocínio para o âmbito das ideias, eu vou aqui dar um exemplo bacana, que é assim, quando nós compramos uma ideia alheia, por exemplo, nós estamos comprando uma ideia que foi gerada pela experiência de uma outra pessoa e não nossa. Foi a interação da outra pessoa com o mundo que criou aquelas ideias na pessoa. Foram as afetações dela que a levaram a obter determinadas ideias e não as minhas afetações. E o que o Spinoza quer nos mostrar é que nós deveríamos, primeiramente, chegar às nossas próprias ideias por meio das nossas interações, das nossas experiências, dos nossos encontros. E é muito comum, no cenário político, por exemplo, nós escutarmos um discurso político encantador de alguém e comprarmos essa ideia. Mas, na realidade, antes de comprar essa ideia, nós deveríamos entender os porquês que levaram essa pessoa a vender esse discurso todo. Porque muitas vezes a gente pode chegar à conclusão de que esse discurso está sendo movido pelas paixões da pessoa. Então, se ao invés de eu tentar chegar às minhas próprias conclusões políticas, tendo como base os meus afetos, as minhas concepções, se ao invés disso eu comprar o discurso do outro, eu vou estar perdendo a oportunidade de pensar por mim mesma. Veja como é profunda e brilhante essa perspectiva de Spinoza. É como se você comprasse as ideias desse vídeo sem refletir sobre como esse conteúdo te afeta individualmente. Porque tudo isso que eu estou dizendo, toda essa minha análise e interpretação do livro de Spinoza, reflete também as minhas afetações. Claro que eu estou aqui trazendo as ideias de Spinoza, mas ele, inclusive, também teve as razões. Existiram a natureza de coisas que o fizeram construir essa obra e construir essas ideias.
Agora, o que eu faço com essas ideias de Spinoza é uma questão que envolve os meus afetos. A lição disso tudo é tentar refletir sobre o que levou a pessoa a pensar de uma determinada maneira, antes de eu comprar a ideia da pessoa. Então, vamos lá. Deus é uma substância única, nós somos produções de Deus e interagimos com os outros corpos materiais e imateriais do mundo, que também são produções de Deus. Logo, somos uma unidade. E são nessas interações que a gente vai percebendo o que nos afeta bem e o que nos afeta mal. Perceba como essa perspectiva de Deus em Spinoza nos faz refletir sobre a nossa forma de interagir com o mundo, de como nós negligenciamos as nossas próprias afetações, como a gente finge que não sente o que estamos sentindo nas nossas entranhas. Por que nós continuamos interagindo com o que nos afeta mal? Por exemplo, por que a gente continua interagindo com o que nos afeta mal? Se o nosso corpo está ali sinalizando que algo não nos faz bem, se aquele encontro, se aquela mistura não nos faz bem, por que a gente continua ali? Quando foi que nós perdemos a capacidade de dar importância aos nossos próprios sentimentos? Bom, quem traz uma resposta para essa questão dentro da psicanálise é o Donald Winnicott, pediatra e psicanalista. Winnicott vai nos dizer que quando éramos crianças, nós tentamos, em muitos momentos, sermos nós mesmos. Nós tentamos sentir as nossas afetações e demonstrar para as pessoas que cuidavam de nós. Mas, por algum motivo do ambiente, dessas pessoas que cuidavam de nós, a demonstração desses nossos afetos não era bem-vinda. Não foi dada a devida importância. E por isso, o nosso desamparo infantil nos fez ter medo de demonstrar essa nossa verdade interna. Pois, se uma criança sente que os gestos espontâneos dela não estão sendo acolhidos, o que é que ela faz? Ela se anula e tenta ser o que o ambiente sinalizou para ela, que ela deveria ser, para ela ser aceita e amada. Veja só que emboscada que é a vida. Os nossos gestos espontâneos e a verdade do que nos afeta bem, do que nos afeta mal, no início da vida são, em muitos casos, negligenciados. O sujeito aprende desde pequenininho que ele não pode construir as próprias ideias, que ele precisa comprar a ideia do outro para ele se sentir amado. E tudo que uma criança quer na vida é sentir-se amada. Porque a sensação de desamparo de uma criança é gigantesca. A sensação de desamparo compõe a nossa natureza humana. Por isso, uma criança é totalmente dependente do amor de um adulto. Porque ela não é capaz de lidar com o seu próprio desamparo. Para nós finalizarmos esse vídeo, eu vou fazer algumas comparações entre o Deus da teologia e o Deus de Spinoza, que vão facilitar a compreensão de vocês. Bom, no aspecto localização de Deus, na perspectiva da teologia, da transcendência, Deus está fora desse mundo, ele está no além. Já para a perspectiva da imanência em Spinoza, Deus se localiza no próprio mundo. Portanto, na transcendência, na teologia, Deus criou o mundo separado dele. Já na imanência, não. Na imanência, Deus é uma substância única e eterna. Ele é o próprio mundo. No que se refere a uma intervenção divina, no modelo da transcendência, Deus é imagem e semelhança dos homens. Deus produz milagres, juízo, Deus tem uma vontade. Já na imanência, não. Na imanência, Deus não tem uma forma humana, não possui vontades, não produz milagres nem juízo. E o que existe é uma ordem natural das coisas com leis universais. Bom, se você chegou até aqui, você não vai querer perder o próximo vídeo, que eu vou falar sobre a parte 2 do Ética. Que nesse caso, a gente vai sair dessa temática de Deus e vamos adentrar no funcionamento da mente, entender um pouco mais sobre como surgem os nossos afetos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. Obrigada e até a próxima!